Eu me chamo Conce, sou casada com o Ives. Nós temos uma filha que se chama Bianca, de 6 anos. Eu sou filha do rei, somos líderes de célula. Logo em seguida, você vai conhecer a minha história. A minha história começa, eu creio, desde o ventre da minha mãe, na fecundação. Quando Deus escreveu todos os sonhos dele para a minha vida, para a minha família. E eu cresci debaixo de um lar cristão, muito temente a Deus. Eu cresci debaixo de um lar com muito amor, muita dignidade, muito zelo, muito exemplo. Os meus pais são espelho para mim em tudo que eles fazem. E eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe deixava eu e o meu irmão fazermos a escola bíblica dominical. E hoje eu vejo que já era a mão de Deus na minha vida, escrevendo a minha história, para que eu pudesse viver todas as promessas dele na minha história, na minha vida. E fui crescendo, me formei, sou enfermeira de formação e passei por um processo muito grave de uma depressão muito forte, onde eu pensei por várias vezes tirar a minha vida. E foi desde então que a minha conversão, meu processo de conversão se iniciou. Deus mandou muitas pessoas, muitos anjos, costumo dizer assim, em forma de pessoas, para orar por mim, para pagar um preço por mim. E para honra e glória dele, depois de muita oração, muito jejum, ele me curou, ele me libertou dessa depressão, desses pensamentos ruins de morte, porque a gente sabe, a Bíblia fala que o inimigo está ao nosso derredor para matar, roubar e destruir. E como nosso Deus é um Deus de milagres, ele não deixou que isso acontecesse comigo. E quando eu fui liberta dessa depressão, eu coloquei um propósito na minha vida, né? Eu me converti, eu aceitei a Deus como único Deus e Salvador da minha vida. E eu fiz um propósito com Deus, pedindo a Ele a minha família, que Ele me desse uma família. E eu sempre conto, né, que eu fiz uma carta para Deus, falando para Ele como que eu queria que fosse o meu marido. Coloquei lá, né, cada detalhe que eu queria. E eu sempre falei assim, no final eu coloquei que fosse mais alto do que eu, porque eu sou alta, né? E Deus mandou um homem abençoado, mais alto do que eu, louro e de olhos verdes ainda veio com bônus, né? E para a honra e glória do Senhor, ele também se converteu, nós casamos, né? Tivemos nossa filha e hoje nós estamos vivendo o sobrenatural de Deus na nossa vida. Quando houve a pandemia, lockdown, onde a gente não podia sair de casa, né? Nós ficamos 3 meses dentro de casa, ou mais até. Os cultos passaram a ser online. E eu lembro que eu assisti um culto, né?
onde a pastora Miriam falou muito sobre voto. Se você fizer um voto com Deus, você tem que cumprir. E eu lembro que até então eu falava com Deus assim, Senhor, parece que a minha oração não sobe do teto aqui de casa. E na realidade o Espírito Santo estava me mostrando que eu precisava cumprir esse voto. E ele me lembrou de um voto que eu fiz quando nós casamos, de ter uma célula na nossa casa. E eu lembro que nessa mesma semana a pastora Denise fez um status falando sobre voto. E só testificou o que Deus havia dito, o que o Espírito Santo havia dito no meu coração. E eu respondi imediatamente o status dela, contando para ela essa história e dizendo para ela que nós queríamos ter uma célula na nossa casa. E na mesma semana, nós começamos uma célula na nossa casa. Nós nos reunimos online, houve uma multiplicação online, que foi a primeira célula online multiplicada de Santarém. E a nossa célula se chama GPS, que significa Guiados pelo Senhor. E nós ficamos fazendo reuniões online por um bom tempo. E assim que foi liberado as reuniões presenciais, nós nos reunimos presencialmente e com um ano de célula nós multiplicamos. E até então nós éramos anfitriões, eu e meu marido, Ives, e com a multiplicação nós fomos consagrados líderes. E continuamos cuidando de vidas, pregando o Evangelho de Deus, sendo capacitados pelo Espírito Santo. E para a honra e glória do Senhor, um ano depois nós multiplicamos novamente. E continuamos firmes e fortes nesse propósito que Deus nos ungiu, né? Então, com a nossa célula, hoje eu sou tão feliz que eu tenho uma igreja dentro da minha casa. As janelas do céu se abriram. Todas as portas do céu se abriram para a gente. E a gente está vivendo o sobrenatural de Deus na nossa vida. Todas as promessas de Deus na nossa vida. E a gente está muito feliz. Hoje eu dedico meu tempo à minha família, à minha filha, ao meu marido, à minha casa e principalmente na obra de Deus, cuidando de vidas, ganhando almas para Deus e buscando mais e mais a presença do Espírito Santo na minha vida, né? Que eu costumo dizer que ele é o meu grande amigo que anda comigo por onde eu vou, me capacitando em tudo que eu for fazer. E eu quero deixar para vocês um versículo bíblico. É Isaías 43, 18, 19. Não vos lembreis das coisas passadas, eis que faço nova todas as coisas na tua vida. Então, meu irmão, se você hoje está passando por algum problema de depressão, se você sente uma tristeza no seu coração, se você está passando por algum problema de ansiedade, crise de pânico, eu quero dizer para você que tudo isso já foi sarado e levado pelas pisaduras de Cristo. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Eu quero dizer para você que o seu ânimo, ele vem do Senhor, que a sua alegria, que a sua força vem do Senhor. Se reconcilie com Deus, volte para Jesus, porque Ele tem grandes coisas para você viver. Então, queridos, essa é a minha história. Deus abençoe a todos. Um grande abraço.